Olá, bem-vindo a mais esse episódio do ABCcast Conexões, o podcast de entrevistas do portal ABC do ABC. Hoje eu começo com um recado especial para você, que é empresário aqui da região do Grande ABC. Nosso podcast, este aqui, Conexões, juntamente com o ABCcast, o podcast de notícias diário do ABC, chegou numa categoria interessante. Nós estamos entre os 30 podcasts mais assistidos do Brasil. Então isso dá o privilégio para que você que está em casa, que é um empresário, que tem uma marca, possa vincular a sua marca junto conosco. Então hoje fazemos um convite para você. Venha patrocinar esse programa. Venha não apenas patrocinar, mas sugira a sua marca a aparecer aqui para que a gente possa poder bater um papo e continuar contando histórias para as pessoas envolvendo marcas de sucesso, envolvendo pessoas que têm capacidade de mudar a vida de outras pessoas, de gerar conexões. Então é um convite hoje que eu faço para você que está nos assistindo, que tem uma marca com a capacidade de patrocinar um programa como esse. Vai ser um prazer ter a sua marca associada ao sucesso que está sendo o ABCcast. Então, dando continuidade ao programa de hoje, como nós sempre falamos todas as semanas, a cada edição trazemos uma personalidade, uma marca que está fazendo a diferença na região. E para me ajudar a contar essa história, eu sempre convido um jornalista para dividir comigo essa responsabilidade, que é uma grande responsabilidade, por sinal. Na verdade, eu tenho um ditado que eu costumo dizer lá em casa, que é assim: sempre onde existir uma ou mais mulheres reunidas, todo homem acaba ficando meio que obsoleto, né? E hoje eu tô acompanhado de duas grandes mulheres, que é até difícil, assim, decidir em que momento que eu entro para poder falar. Então já tô falando tudo que eu tenho para falar agora para deixar as duas brilharem aqui, mas me acompanhando hoje, eu tenho a honra de ter comigo aqui a Priscila Cardoso, que é uma grande jornalista. A lista de coisas que essa jornalista faz é extraordinária, porque ela é colunista, ela escreve, ela é radialista. Não só isso, ela é roteirista, ela é atriz, ela é dançarina. Ela tem tanta coisa na trajetória dela que eu ia ter que passar uma lista muito longa aqui e a gente ia perder muito tempo. Mas, Priscila, obrigado por receber o convite, por aceitar o convite e estar aqui conosco. Dá um oi pro pessoal e fala um pouquinho de quem é você. Bom, em primeiro lugar, eu que agradeço, me sinto muito honrado, né, de estar aqui no ABCcast Conexões. E você já sabe, não é? Um espaço para você colocar a sua marca, sem dúvida, e poder aparecer não só na região do Grande ABC, mas São Paulo, Brasil. Então, me sinto muito honrada, muito obrigada pelas suas palavras. É uma trajetória de alguns anos, né? Não sou mais assim tão menina. Então, eu desde sempre fui muito ligada às artes, desde os 14 anos, né? Com a dança cigana, dança do ventre, danças folclóricas, sempre fui apaixonada. E fui para comunicação. Como eu já gostava de teatro e eu já escrevia peças, eu escrevi 10 peças de teatro. Então eu pensei, eu vou fazer publicidade, que tem a ver com criatividade e tal. Tudo a ver com dança cigana. Né? Tudo a ver com dança cigana, né? Publicidade. Aí quando eu cheguei na publicidade, que eu me formei, eu não conseguia fazer estágio em lugar nenhum. Aí, o que aconteceu? Publicidade e marketing, fui parar numa revista. Aí lá, fazendo marketing, coluna social, a jornalista lá se ausentou nas férias, foi pro Canadá e ficou. Aí a pessoa disse assim pra mim: você não gostaria de fazer também o que ela já fazia? Porque você tão do lado, acompanhava. Então eu digo assim, que eu me formei em publicidade na teoria e fui fazer jornalismo na prática, né? E aí associei com tudo isso e hoje a Priscila Cardoso é uma comunicadora. É isso aí, é isso aí. Obrigada. Ou seja, é uma trajetória muito grande. E assim, não muito diferente da Priscila, a nossa convidada de hoje é a Elisandra Jaquimavicius. Falei certinho sobre o nome, Falou né? certinho, de primeira, hein? Elisandra Jaquimavicius, que é hoje a gestora regional do Grupo Sabin, que faz gestão de saúde aqui. Tem uma unidade em São Caetano do Sul, mas que tem uma influência e uma atuação em toda a região. E a gente hoje vai bater um papo sobre isso, na verdade, sobre tecnologia a favor da saúde, sobre cuidados de saúde, sobre liderança feminina, empreendedorismo, enfim. A gente vai falar sobre várias coisas ligadas ao universo da saúde, da comunicação, e vamos talvez ter um bate-papo muito, muito divertido e muito curioso, que, como eu falo todo o episódio, é importante para você que está nos ouvindo, porque este assunto
vai criar uma conexão com você em algum momento do nosso bate-papo aqui. Então, até para a gente poder começar, eu vou pedir para Elisandra se apresentar. Fala um pouquinho sobre quem é você, Elisandra, que eu vou deixar para que nada melhor você para falar de si mesma, né? Mas pode falar um pouquinho sobre você e a gente começa então essa nossa entrevista, né? Talvez vamos começar pela formação. Você é formada em biomedicina e outras coisas, né? E algumas outras coisas. Então, meu nome é Elisandra Jakimavičius. O Jakimavičius, ele vem de uma descendência lituana. Sou descendente de lituanos. Uma cultura muito alegre, muito feliz. Eu admiro muito os lituanos por essa cultura alegre que eles trazem pra gente, né? E sou biomédica de formação, pós-graduada em gestão empresarial. Recentemente fiz uma outra pós-graduação em gestão de finanças, de pessoas, tudo para contribuir para o meu crescimento profissional e contribuir também com a empresa a qual eu me dedico atualmente, que é o Sabin. Até falando sobre isso, né, você deixou um gancho interessante aqui, queria falar mesmo sobre isso. Como que o grupo Sabin, e talvez agora sob a sua gestão, né? Sim. Ou seja, a sua trajetória te conduz até aqui e você assume o grupo Sabin. Como que isso ajuda você a inspirar pessoas e a cuidar de pessoas por meio desse grupo? Olha, isso é muito fácil de falar e se me deixar eu fico falando sobre isso o dia todo. O grupo Sabin, ele está no mercado há 41 anos, ele foi fundado por 2 mulheres e tem como cultura a celebração. O Sabin, ele tem no seu propósito inspirar pessoas a cuidar de pessoas. E isso é muito gostoso de estar presente, isso é muito bom, faz parte da minha essência, e quem trabalha, quem atua no Sabin tem a mesma essência, os mesmos valores, né? É uma cultura de alegria, celebração, transparência, verdade, amor. Então, eu acho que eu posso discorrer isso. Podemos traduzir o Sabin em paixão por servir. Eu acho que isso é o mais certo a falar desse grupo. É interessante que quando você fala dessa paixão por servir, eu vejo muito é meio como um amor maternal, né? Um cuidado, né? Um cuidado. Eu acho que acho que isso reflete muito um pouco a composição do grupo, né? A gente andou fazendo nosso dever de casa aqui, eu e o Ed, nosso produtor. Existem mais ou menos 75% do quadro de funcionários do grupo Sabin ele é composto por mulheres, né? Isso, o grupo Sabin, podemos dizer que ele é uma empresa de alma feminina. Ele foi fundada por 2 bioquímicas e hoje nós temos 70% dos colaboradores do grupo como um todo é formado por mulheres, 70% de mulheres. E destes 70%, 74% estão em cargos de liderança, estratégicos de liderança. Então, é uma empresa com alma feminina. Tem um cuidado muito grande dentro da nossa empresa, um cuidado com as pessoas. E quando eu digo pessoas, não são só os clientes, né? Não tem uma visão de cuidado só para com o cliente, e sim com as pessoas. Pessoas no centro do nosso negócio, seja o nosso colaborador, seja o nosso cliente, um fornecedor, um prestador de serviço. É o cuidado, é o cuidar de pessoas. E eu costumo dizer que no Sabin a gente tem um cuidado com quem cuida da gente. Cuidar das pessoas, e eu me sinto também cuidada por essa instituição. Que legal, muito bom. O Priscila, você tem uma pergunta ou não? Posso continuar seguindo aqui? Olha, eu tenho a questão assim, ver que ela é apaixonada, né? Percebe-se que você é apaixonada pelo que faz. Sim. E essa questão de cuidar das pessoas. A gente percebe que hoje com a tecnologia, eu, por exemplo, vou me colocar no lugar das mulheres. A gente precisa agendar uma consulta. Aliás, eu tô nessa questão agora. Aí tudo tem um aplicativo. Meu Deus do céu, não é de Deus aquilo, não pode ser. Porque, veja, você tenta lá, aí você liga,
é 1, 2, 3 para não sei o que, aí tem aplicativo, tudo bem. A tecnologia, ela veio para ajudar, mas você não acredita que também distancia, que a gente precisa ter esse contato, principalmente senhoras, né? Sim, Sim. sim. A pessoa Sim. gosta de ligar e falar com a pessoa que tá lá do outro lado, olha, eu preciso de uma consulta. Gosta de ouvir a voz, entender, é muito mais interessante para esse público, né? Tem um nicho que prefere realmente entrar em contato, ouvir a voz de um colaborador, se sente mais seguro, inclusive no seu agendamento. Às vezes tira até uma dúvida ali, que num robô isso não acontece, Uhum. né? Realmente, Priscila, a tecnologia veio para nos ajudar, a gente usa bastante a inovação, a tecnologia é um dos pilares do Sabin, mas o humanizado, o contato com o colaborador, com o telefone ainda é muito presente. Nós estamos em São Caetano, né? O Grupo Sabin a minha regional está em São Caetano, e nós temos uma central de atendimento própria. E nessa central, nós trabalhamos com voz. A maioria, inclusive, dos nossos atendimentos ainda é por voz. O nosso público ele se sente mais acolhido. E nós trabalhamos bastante junto a essa equipe de central de atendimento para desenvolver essa parte humanizada na voz, aonde a mulher, a pessoa, né, o cliente entra em contato conosco, pode até entrar em contato, o primeiro contato ser por um telefone, por um WhatsApp. Mas a gente volta a ligação para essa pessoa para poder fazer o agendamento mais tranquilo. Eu vou dizer, não é tranquilo, nem humanizado, eu acho que é personalizado. Uhum. E isso é um dos diferenciais que nós temos aqui em São Caetano. E a empresa acho que completa esse ano 8 anos em atuação em São Caetano, né? Isso. Fora de São Caetano, nós estamos presentes onde? O Grupo Bom, Sabin. nós estamos presentes, o Grupo Sabin, como eu acho que eu já falei, ele tem 41 anos de Aham. idade, está presente em 15 estados brasileiros, nós somos em mais de 300 unidades de negócio, e em São Caetano nós estamos já há 8 anos presente na cidade. E aí, quando o Grupo Sabin vem para a cidade, eu imagino que tem investimentos, geração de emprego, né? Isso. Ô, Elisandra, como que você avalia esse impacto da presença do Grupo Sabin aqui no ABC? Dentro de São Caetano, nós temos um impacto muito grande. Nós somos geradores de emprego para a cidade. Uhum. São Caetano do Sul é uma cidade do ABC, que é a menor cidade do ABC, por ela ter um IDH mais alto, né? E nós geramos para essa cidade mais de 105 empregos. A maioria dos nossos colaboradores, eles são de São Caetano. Eu sou de São Caetano, eu sou nascida em São Caetano. Então, nós preservamos isso. A gente tem todo um fundamento, tem todo um trabalho de cidadania. O Sabin promove esse trabalho de cidadania. A gente contrata pessoas do lugar. Primeiro, porque precisamos dar o conforto e a comodidade para o nosso colaborador. É a qualidade de vida, Uhum. né? Então, assim, é sabido que em São Paulo nós temos não só em São Paulo, mas no ABC nós temos um trânsito alucinado. Muitas vezes o funcionário ele passa mais tempo dentro de um transporte público, no ir e vir do seu trabalho, do que com a própria família, porque ele ainda tem um tempo longo que ele fica dentro do trabalho, dentro do local dele. Então a gente preserva essa qualidade de vida contratando pessoas, nós damos prioridade para contratar pessoas dentro da nossa cidade, né? Esse é o impacto social que nós temos dentro de Legal. São Caetano. E para quem não conhece o Grupo Sabin, resume para nós quais são as atividades que são realizadas lá. Tá. Em São Caetano nós somos um laboratório de medicina diagnóstica. Nós atuamos, os nossos serviços são análises clínicas, imagem de alta complexidade, ressonância, tomografia, mamografia, densitometria óssea, raio-x, e a cardiologia, toda a parte de exames cardiológicos completos. Então, eletrocardiograma, ecocardio, teste ergométrico, teste de função pulmonar, toda essa parte. E também dentro de São Caetano, na unidade, nós atuamos com as empresas, no ocupacional, no PCMSO delas. Então, nós temos como parceiros algumas empresas que encaminham os seus colaboradores para realizar os seus exames admissionais, periódicos, conosco. E nós também vamos até essas empresas
para fazer o periódico desses colaboradores, para que eles não tenham que sair, se ausentar, para isso. Muito bem. Ô, Priscila, você precisava marcar os seus exames. Pronto, já estamos aqui, já tem. Mas já aproveito. Já aproveita. A lista é Eu já ia mesmo grande, perguntar você isso viu, pra né? você, quais são os seus exames, que a gente já sai daqui com eles agendados. Ai, que maravilha. Muito bem. Foi interessante a pergunta que a Priscila fez sobre tecnologia, né? Afastar as pessoas, porque afasta ou aproxima e dá oportunidades, né? A gente tem toda uma possibilidade. E eu acho que o Grupo Sabin tem uma tecnologia especial, que é o Rita, né? Que é uma telemedicina, né? Pode falar um pouquinho mais sobre isso? Nossos serviços do Grupo Sabin, nós temos vários segmentos, né? Um dos nossos segmentos é o Rita Saúde. O Rita Saúde ele é uma plataforma digital de acesso à saúde para toda a população. O que é isso? Com o Rita, a população tem se cadastrando no Rita Saúde, fazendo a sua adesão no Rita, e detalhe, de forma gratuita. Nós temos 3 tipos de planos no Rita Saúde e um deles é totalmente gratuito. O que essa plataforma dá direito ao usuário? Consultas online sem restrição. Descontos em laboratórios, descontos em clínicas médicas, em especialidades médicas e desconto em farmácia. Mas para que público é o Rita Saúde? Para todos. Para todos. A saúde, ela é extensiva, o Sabin ela estende a saúde para todos os nichos, para toda a população. É uma plataforma bastante interessante, porque, veja, normalmente, a maioria das pessoas tem um convênio médico, seja de forma individual ou pela própria empresa onde ela trabalha. Só que será que o seu familiar, o seu dependente, o seu cônjuge tem isso? E se ele não tem, olha que interessante você poder utilizar uma plataforma digital para fazer as suas consultas, para ter descontos dos seus médicos, para ter descontos dos nossos exames no laboratório Sabin. Além disso, você promove uma saúde, um bem-estar para a população. Ela pode utilizar o serviço online para se consultar. Não é necessário deslocamento para isso. E é algo assim bem interessante. Muitas pessoas têm algum tipo de convênio que existe uma coparticipação. Ok, às vezes a coparticipação ela sai até com um valor mais alto do que se você utilizar o desconto do Rita Saúde. Vale a pena. É um produto bastante interessante e que está assim super Mas o atendimento por trás do Rita é um atendimento humano? É um médico mesmo? Sim, é um atendimento completamente humanizado. Ele só é na telinha. Ele só é na telinha, mas ele é a medicina online. Ele tem um médico ali atrás, uma enfermeira numa atenção primária para atender o usuário. Sabe que eu estava esses dias atrás conversando com um empresário do agronegócio e ele disse o seguinte para mim, que a telemedicina ela está sendo tão útil para o agro que as pessoas nem imaginam. Por quê? Geralmente você tem lá uma fazenda e uma produção na fazenda e funcionários trabalhando naquela fazenda. Se algum deles precisa de um atendimento, um cuidado médico, por qualquer motivo, você para aquela produção daquele funcionário, você tem que deslocá-lo até um centro médico com alguma excelência, né? Mais próximo, e o mais próximo, quando você fala em fazendas e fazendas e fazendas, uma do lado da outra, não é tão próximo assim. Chega a ser 100, 200, 300 quilômetros de distância até você ter um local de saúde adequado para atender. Mas quando você tem acesso à telemedicina no local, aquele funcionário ele é amparado, ele recebe os cuidados que ele precisa, a orientação que ele precisa, sai de lá com receita e tudo mais, sem perder o tempo todo com o deslocamento. E às vezes até ele consegue solucionar o seu problema de forma mais rápida e eficaz. É isso mesmo, né? Então a tecnologia ela tem funcionado muito bem, né, nesse cenário. E sem perder a humanização, sem perder o contato, mesmo que seja pela telinha, mas sem perder o contato olho no olho, sem perder a essência. Você já usou telemedicina, Priscila? Sinceramente, ainda não. não.
Mas olha, é bom, tem lá seus benefícios, né? Tem os seus benefícios, Priscila. É. Elisandra, o Grupo Sabin, ele é um local gostoso de trabalhar? Porque eu pergunto isso por quê, né? Até talvez aí venha uma pegadinha, né? O Grupo Sabin recebeu o selo GPTW, né? Sim, estamos entre as melhores empresas para se Great trabalhar. Place to Work, né? Great Place to É esse Work, selo. isso mesmo. Só que eu já vi empresas em que esse selo ele é muito comemorado, mas na prática o funcionário que está lá ele não tem tanta satisfação assim, né? Mas fala um pouquinho como que é o dia a dia de trabalho dentro do Grupo Sabin e por que ele de fato é um local inspirador para trabalhar. O Sabin, ele cuida de pessoas. Como eu falei, o cuidado está na essência dele, no coração do Sabin, na cultura do Sabin. Então, é o cuidado com as pessoas, cuidado com o colaborador, cuidado com todo tipo de cliente, de pessoas. Por que é gostoso de trabalhar no Sabin? Porque o Sabin, ele tem valores que se conectam com as pessoas que estão lá dentro. Então, o funcionário, o colaborador que está lá dentro, ele tem uma conexão ímpar com os valores da empresa. Ética, transparência, simplicidade. O Sabin é simples. Valoriza a pessoa, valoriza o colaborador. Nós trabalhamos com satisfação, com o sorriso no rosto. E isso, eu vou traduzir nós temos o NPS, nós temos uma pesquisa de satisfação dos clientes, né? E os nossos clientes, eles se manifestam através dessa pesquisa. Eles podem dar nota e podem também deixar algo por escrito. E eu acho que isso vem bem a calhar. Eu li uma manifestação de um cliente ontem que eu achei o máximo. Ele diz mais ou menos assim: as meninas da recepção, isso falando de São Caetano, as meninas da recepção são muito atenciosas, muito educadas e estão sempre com um sorriso no rosto. Parece que nem tem boletos para pagar. Eu achei isso fantástico, porque traduz a alegria realmente que a pessoa tem, que o colaborador tem em trabalhar no Sabin. É uma empresa acolhedora, é uma empresa de verdade que não é só um número no GPTW, ela é de verdade. Ela tem humanização, nós temos a cultura de celebrar. Então, nós dentro do Sabin, nós celebramos quando um colaborador vira pai, nós celebramos quando o colaborador casa, nós celebramos o nascimento do filho de um colaborador e isso é genuíno. Quando um colaborador ele sai de férias, no retorno dele, temos a cultura de celebrar o retorno deste colaborador. Ele chega na estação de trabalho dele, tem balões, tem fotos dele dizendo: sentimos sua falta, você fez falta aqui. Quando um colaborador ele é contratado, no primeiro dia, e isso eu posso dizer por mim, que eu entrei na minha sala e eu olhei, você acaba olhando, né, o local, o ambiente, a sala, tudo. De repente eu parei, olhei bem assim na parede, onde estava atrás, a minha cadeira estava atrás dessa parede, na frente dessa parede, e tinha lá fotos minhas, era o meu primeiro dia, fotos minhas. Elisandra, seja bem-vinda, você foi muito esperada. E isso acontece com todos os colaboradores, é a essência do Sabin, né? Quando um colaborador precisa se ausentar por algum motivo, é conversado com o gestor dele, é negociado com o gestor dele. Não que isso se torne algo recorrente, que pode ser feito. Não. A gente costuma dizer que o Sabin trabalha com a verdade, com amor. Então, o que pode, o que não pode, a gente explica com amor. Mas o colaborador se sente querido, acolhido. Ele tem orgulho em trabalhar dentro da nossa empresa. Ele faz parte. Ele faz parte. Ele se sente pertencente. E eu falo isso por mim, falo isso pela minha equipe e pelos meus colaboradores. E quando temos um encontro regional de gestores, que a gente se reúne em Brasília, cada gestor sai do seu polo e vai até Brasília, a percepção é a mesma. É uma cultura, então. É uma cultura. A cultura do Sabin é essa. Ô Ed, vê lá pra gente preparar um currículo nosso pra mandar pro Grupo Sabin. Parece um local maravilhoso pra trabalhar. Nós estamos com vagas abertas em São Caetano. Olha aí, pessoal, você que tá nos ouvindo, pode ir até o Grupo Sabin, vai com o seu currículo lá, porque tem contratação lá. Mas tem que morar em São Caetano?
Não necessariamente. Não Nós, foi o que eu falei, necessariamente, Priscila. minha gente. Nós damos preferência Então, para os colaboradores para os moradores de São Caetano, mas nem sempre isso é possível. até porque também vocês estão em outros lugares. Exatamente. E assim, São Caetano é uma cidade muito próxima, é uma cidade boa, só que ela é uma cidade que tem a maior população de idosos, né? Então, a mão de obra, ela nem sempre vai estar em São Caetano. Então, a gente acaba buscando também no entorno. Elisandra, é até interessante você tocar nesse ponto, porque o Grupo Sabin, né, medicina diagnóstica e tudo mais, tem a sua atuação plena na saúde, mas ela também tem uma atuação social, se eu não me engano, né? E aí, Sim. quando você avalia a cidade ou a região, você acaba detectando oportunidades de poder prestar um serviço ou ir para esse lado social nessa região. Você consegue contar um pouco para nós sobre onde vocês estão empenhados? Quais as causas que o Grupo Sabin tem? Um dos valores do Grupo Sabin é a responsabilidade socioambiental, né? E isso vem bem ao encontro com o Instituto Sabin. O Instituto Sabin, ele existe para promover um cuidado com pessoas, para promover uma qualidade de vida para as pessoas, principalmente pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. O Instituto Sabin, ele nasceu em 2005 com as fundadoras e em São Caetano ele está atuando desde 2019. Como que ele funciona? A gente utiliza parcerias com algumas organizações sociais para promover realmente ações sociais para essas comunidades, para essas pessoas. Então, uma campanha do agasalho, é uma campanha Natal Solidário, é a campanha da dignidade menstrual, que se a gente for parar para pensar hoje, isso existe, embora muitas pessoas não tenham conhecimento de que isso existe. E existe. Né? Fica até difícil de falar que nos dias de hoje, uma mulher em situação vulnerável, ela não tem condições de adquirir um pacote de absorvente. Muitas vezes, dependendo da situação em que ela se encontra, ela precisa escolher entre comprar um pacote de absorvente e 1 litro de leite. Então, vem aí a campanha da dignidade menstrual justamente para apoiar essas pessoas, essas comunidades, né? E o Instituto, ele atua muito forte nisso nas cidades em que ele está presente. O Instituto, ele é promovido pelos próprios colaboradores. Os colaboradores são incentivados a se voluntariar para auxiliar nessas campanhas. E isso é mais, não é só uma campanha, não é só uma doação, é um estilo de vida que ajuda não só quem está recebendo, mas quem está doando, né? É uma forma de você se conectar com um bem maior, com uma responsabilidade. Vira uma troca, né? É uma troca, com uma responsabilidade realmente social. Então, alguns, por exemplo, não vou me recordar o mais recente, mas quando nós tivemos aquela tragédia horrorosa no Rio Grande do Sul, o Instituto Sabin esteve presente fortemente nessa ação para auxiliar essas pessoas. Então, é algo que eu me lembro assim de bate-pronto. E aí dá orgulho de trabalhar numa empresa que tem esse olhar. Exato, também, né? exato. Que está fora dos limites da atuação da empresa. Que está fora dos limites da atuação. Então, não é só ali dentro com o paciente fazer o melhor, fazer o bem feito para o meu colaborador, para o meu paciente, e sim para uma comunidade. O Instituto Sabin, ele vem para auxiliar realmente a comunidade de uma forma geral. Muito bem, muito bem. Você tem mais alguma pergunta por agora? Eu vejo assim, olha, segundo aqui as informações, né, a liderança, 75% das posições, então, em São Caetano, enfim, faz parte desse conceito da empresa, por mulheres. Você acredita que isso também incentiva na questão da participação dessa mulher que hoje necessita trabalhar, não só por uma questão cultural, mas também até para ter uma remuneração e também uma autoestima, enfim, poder ter mais visibilidade? Acredito nisso, sim.
Nossa, perdão, Priscila, repete a pergunta, gente, É desculpa. assim, a gente vê que hoje a mulher ela está ocupando diversos lugares Certo. e todas as funções. Então, antes a mulher ficava mais em casa, a participação era menor. Então, por vocês terem 75% da posição, né, até por ser um conceito da empresa, que são liderados por mulheres, então você acredita que esse conceito também, ele apoia a mulher nesse novo tempo em que ela está Sem- buscando estar mais presente Sem sombra de dúvida, no apoia sim. mercado? Isso é muito importante para o empoderamento das mulheres, né? Para elas se sentirem úteis, para se sentirem firmes, fortes. Eu acho que isso contribui completamente, porque o que acontece? Vamos pensar, não só. Normalmente os homens já saem para trabalhar, isso desde que o mundo é mundo, o Sim. homem sai para trabalhar, ele é o provedor, volta para casa e tá tudo certo. As mulheres, elas têm uma dupla, uma tripla jornada, e isso é orgulho para elas. Elas necessitam, né? Nós mulheres, e eu não vou falar elas, nós mulheres necessitamos disso, de ter brilho nos olhos, né? E não só cuidar de casa, cuidar de criança, cuidar de marido. Não, a gente tem que ter brilho, a gente tem que se sentir pertencente, a gente tem que se sentir feliz. Eu escolhi ter uma carreira e eu vou me dedicar a ela. Isso é muito importante. Isso traz a nossa Isso autoestima, né? exato, a nossa Agora de autoestima. mulher para mulher. Traz a autoestima para essas mulheres. E eu vejo dentro do nosso grupo, as mulheres que trabalham, nós temos mulheres de várias idades dentro do nosso grupo, né? E todas elas têm orgulho do que elas fazem, do trabalho delas, de estar fazendo o trabalho em casa, de poder contribuir na sociedade, de poder trabalhar, se realizar profissionalmente. Então, sim, vem completamente ao encontro e faz todo o sentido. Muito bem. O papo tá rendendo, a gente já passou da metade do programa, a gente vai fazer agora um rápido intervalo e já voltamos com os nossos quadros especiais. Então fica aí atento ao recado que nós temos para passar para vocês e a gente volta em menos de um minuto. Olá pessoal, eu sou o Celso Rodrigues e apresento o ABCcast, ao lado dela. Eu sou a Suzana Rezende e hoje a gente está aqui para te fazer um convite muito especial. Um compilado de notícias diário que vai ao ar de segunda a sexta-feira com as principais notícias do ABC, da região metropolitana de São Paulo, da capital paulista, do Brasil e do mundo. E a gente está disponível em todas as plataformas. É no Deezer, no Amazon Music, no YouTube, no Spotify, onde você preferir. É só nos encontrar e dar play. Então, se você perdeu aquela notícia importante e que para você tem relevância, ela está aqui no ABCcast. E siga-nos nas redes sociais, @ABC_oficial. Te esperamos lá. É isso aí, pessoal. Obrigado por acompanhar o recado. Vamos continuar com a nossa entrevista, essa conversa que está sendo maravilhosa. E novamente eu queria agradecer a participação aqui da Priscila Cardoso, que veio para brilhantar, né, esse episódio. E é sempre bom contar com ela. E falando nela, agora a gente começa os nossos quadros especiais. Eu gostaria de chamar aqui o quadro Contraponto. Contraponto. Que é onde eu deixo o nosso jornalista ou a nossa jornalista convidada assumir os controles e fazer a pergunta que ela quer, sem roteirização. Então, agora é aquele momento de saber se o entrevistado é bom mesmo e está bem preparado. Brincadeira, tá, pessoal? Porque é para deixar a Elisandra mais tensa. Mas vamos lá. Agora é a hora que eu saio, que eu falo que eu vou tomar água e não volto mais, é isso aí, isso? é esse momento. Aproveita que é agora. Ah, meu Deus do céu. Imagina, pode ficar tranquila, mas a princípio, bom, pode perguntar o que quiser, né? O que você quiser. Então, bora lá. Você acha que, pela sua profissão, pelo seu olhar, hoje as pessoas estão cuidando mais ou menos da saúde? Ah, com certeza mais. Por quê? Eu acredito que... Bom, primeiro porque a gente já tem aquela... caiu por terra a falta de cuidado, a falta de oportunidade. Ah, não posso ir, não consigo ir, não. Caiu por terra isso. Eu acho que todos nós temos acesso fácil à saúde, oportunidade. As pessoas estão se conscientizando mais de que é necessário, para termos uma longevidade, é necessário se cuidar mais preventivamente. Então, até
um tempo atrás, a gente se cuidava quando tinha alguma coisa, né? Apareceu alguma coisa, vamos ao médico. Não, hoje nós estamos nos cuidando antes, preventivamente. E também acredito que a pandemia tenha contribuído muito para isso, né? Para a gente se cuidar mais preventivo, para utilizar mais a saúde, entender que a gente precisa ter uma qualidade de vida melhor, seja no esporte, seja evitar um vício e sim se cuidar mais. Eu acho que sim, Priscila, as pessoas estão se cuidando mais. Muito bem. A gente percebe também, assim, depende muito da classe social, porque São Caetano, né, Diadema, Mauá, quer dizer, temos todas as classes em todos os lugares, né, e a informação chega para todos. Mas eu pergunto isso por uma questão de acessibilidade. Você acredita que está acessível a todos os públicos? Priscila, acredito. Acredito sim. Acabamos de falar, então, inclusive sobre o Rita Saúde, né? É acessível, é uma plataforma acessível a todos os públicos. Hoje todo mundo tem um celular na palma da mão. Então hoje você baixa o aplicativo e você consegue fazer uma consulta online de onde você estiver. Você entra em contato, por exemplo, com um laboratório, você consegue ter, o nosso laboratório, por exemplo, tem o serviço móvel, que é chamado de VenSabin. E o que é o VenSabin? Você chama o serviço domiciliar na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver. Então não é necessário você se deslocar até lá. Você faz os seus exames em casa, né? Você tem um acesso maior à saúde, uma disponibilidade maior. Não consigo me deslocar, você tem o online. Não consigo realizar os meus exames no local, ir até porque é longe, ou porque aqui não tenho, ou porque eu não consigo, eu não tenho tempo. Nós vamos até você. Então, sim, a disponibilidade está muito grande e a gente consegue, sim, ter esse acesso mais fácil. E com relação à concorrência hoje, qual é o diferencial de vocês dentro do mercado? Eu acredito que seja o atendimento, o encantamento. O Sabin tem um NTO dentro do em São Caetano, dentro da sua estrutura, que agiliza e tem maior qualidade, mais agilidade e qualidade na entrega dos resultados dos clientes. Nós encantamos o nosso paciente com um sorriso. Nós temos é engraçado porque no Sabin, quando a gente dispara uma vaga, uma abertura de vaga, a gente coloca assim: nós contratamos sorrisos e não pessoas. A gente contrata sorrisos e não a técnica. Por quê? A técnica a gente ensina, o trabalho a gente ensina, o sorriso não. Isso é cativante, isso vem de dentro da pessoa, isso tem que ter na essência. Então é essa forma que a gente conquista agilidade na entrega, como eu disse, dos nossos resultados. E tem um diferencial que eu não sei se vocês já foram no Sabin de São Caetano, mas eu convido a todos irem até o Sabin de São Caetano. Lá, o nosso de jejum, não só em São Caetano, mas isso faz parte do grupo Sabin. Padrão, né, do grupo é padrão. O de jejum nosso é o pão de queijo. Gente, vamos lá. O nosso paciente, ele está apreensivo, ele está em jejum, a gente não sabe o que motivou ele a fazer esse exame, se foi uma rotina, se foi preventivo ou se foi algo que deixa ele apreensivo. Então, ele já chega no nosso laboratório dessa forma. Ele já está em jejum, ele vai tomar uma picada, isso é fato. Às vezes ele vai fazer algum outro tipo de exame invasivo. E depois o que ele vai? Ele tem direito a tomar um cafezinho, um delicioso pão de queijo, que é assado lá dentro. Meu Deus. Olha que delícia. Bora lá. Acabou de me convencer. Vamos sair daqui, vamos lá fazer uns exames. Próxima vez eu trago um pouquinho do nosso pão de queijo só para vocês experimentarem. Aliás, eu quero saber se você está cuidando direitinho da sua saúde e todos aqui no estúdio, porque somos de uma cultura em que os homens, eles Muito pouco, né? trabalham e cuidam um pouco da saúde, né? E, inclusive, acredito que hoje, com toda essa informação, a mulherada fica lá em cima. Vai fazer seu exame, mas o homem só vai quando já tá assim. Como é que explica? Como explica Não isso? explica, não explica.
É que a gente é acostumado desde criança a mãe levar no pediatra, né? Daí quando deixa de ter o pediatra, a mãe não te leva mais, você esquece, né? Aí é onde entram as mulheres, É. independente se são mães, irmãs, namoradas, esposas, que pegam na mão e levam também. Mas pra sabe fazer que a os exames. mulher, a companheira, né? Ela é de fato uma inspiração, eu falo por conta Sim. própria, né? Minha mulher, ela cuida muito de si, ela cuida mesmo de academia, exercícios físicos, saúde e tudo mais. E ela sempre olha pra mim e fala assim, não fica pra trás. Ó. E aí, por conta dessa pressão, né? Não bem, uma pressão positiva até, uma inspiração. Eu também, academia, exercício, busca constantemente a saúde. Eu até estava falando no bastidor aqui que a gente foi numa trilha esse final de semana aí, escalar uma montanha. Não. E assim, uma trilha de 5 horas subindo uma montanha, né? E se a gente não tem um bom condicionamento físico, eu tinha desistido no meio do caminho, ficado lá atrás, e ela sozinha tinha visto aquela vista panorâmica bonita lá de cima, né? Mas a gente pôde desfrutar juntos. Bem, vamos continuar aqui com os outros quadros Sim. especiais que nós temos? Fora da zona. A gente já falou aqui sobre gestão, falamos sobre saúde, falamos sobre essa liderança feminina que a Elisandra tem tocado muito bem. Só que vamos ver um pouco de uma outra faceta dessa nossa entrevistada, que é essa parte fora do ambiente de trabalho. Então, vamos falar um pouco sobre espiritualidade, sobre natureza. Elisandra, conta pra gente assim, o que você gosta de fazer para talvez recarregar suas energias, para depois voltar para o escritório e encarar esse desafio que é gerir um grupo tão importante como o Grupo Sabin. Eu gosto muito de me conectar realmente com a natureza, com os animais, com energia. Eu acredito muito em energias, então energias positivas. Eu acho que nós somos feitos de energia, né? E para isso a gente precisa se reconectar. E eu me reconecto, eu vou buscar refazer as minhas energias através da natureza. Eu gosto muito de água, mar, cachoeira, água. Tudo que tem água eu gosto bastante. Gosto de trilha, viu, Thiago? Mas assim, não morro de paixão por ela. Prefiro estar na praia, sentadinha numa praia, olhando aquele mar, recarregando essas energias. E isso é muito importante. Essa sua pergunta foi fantástica, porque o nosso dia a dia, ele é movido a desafios, ele é um dia a dia desafiador. Nós, mulheres, temos um peso grande em cima, porque a gente tem mais de uma jornada e realmente chega num determinado momento do dia, da semana, que se não para, né? Inspira, respira e não pira. Então, para não pirar, eu tento buscar a reconexão na natureza, de preferência numa praia, mas se não puder, eu também gosto de um clima de montanha, de fazenda. Gosto, por exemplo, dos animais, e gosto de animal como um todo. Tenho gato, gosto dos cachorrinhos, adoro o cavalo, acho um animal assim fantástico, iluminado, de um equilíbrio. É muito gostoso estar perto da natureza, seja de um animalzinho, seja de uma praia, numa fazenda. Isso é fantástico. Eu me recarrego dessa forma. Até tem um episódio curioso que recentemente estava num local e resolvi fazer uma cavalgada. Não sou nenhuma amazona, mas resolvi brincar de cavalgar. E sentei, montei numa égua e percebi que ela não estava legal. Ela começou a querer empinar, fiquei com medo, eu vou cair daqui. Ela era alta e eu fiquei com medo, a pessoa que estava me auxiliando também percebeu, segurou a égua, mas mentalmente eu fui conversando com ela, calma, eu já entendi, eu sei que você não quer, não me machuca, deixa eu sair, eu desço, mas calma. Gente, se isso aconteceu de verdade, se ela entendeu essa conexão ou não, eu não sei, mas foi muito interessante, porque eu consegui descer tranquilamente e agradeci. Eu acho que é essa conexão, essa energia que a gente precisa para
se equilibrar, para ter um equilíbrio. Não vou dizer um equilíbrio emocional 100%, porque estamos buscando isso, estou buscando isso, né? É um desafio. É um todos os desafio dias. todos os dias a gente buscar esse equilíbrio emocional. Mas isso me ajuda. Esse contato com a natureza, esse contato com os animais, com a espiritualidade, isso me ajuda a manter pelo menos a manter o réu primário. Muito bem. O outro quadro que nós temos aqui talvez a pergunta mais importante que temos para fazer para você hoje aqui, Elisandra, que é o quadro Decisões Críticas. Decisões críticas. Né? No Decisões Críticas, a gente sempre gosta de explorar o seguinte: qual foi o momento na sua carreira que você precisou tomar uma decisão difícil e essa decisão impactou tudo, né? Impactou o que veio dali para frente, seja na sua carreira como um todo ou no seu momento na gestão do Grupo Sabin. Qual foi aquela grande decisão que você precisou tomar? Uma pergunta complexa essa, Thiago, porque eu tenho mais de 20 anos de carreira e já passei por vários desafios. Então, a gente acaba esquecendo os que passaram, porque deram certo, então a gente continua seguindo, né? Mas eu acho que o último, não vou dizer que foi algo que mudou extraordinariamente, mas o que eu me lembro mais recentemente é tomar uma decisão difícil, onde a gente precisa encolher para crescer. E foi isso essa decisão que nós tivemos que tomar dentro da nossa regional. Nós assumimos uma regional com mais de uma unidade e foi necessário para a sustentabilidade, para a sustentabilidade mesmo, para a rentabilidade financeira da empresa e também para auxílio dos nossos colaboradores. Então, nós enxugamos um pouquinho, encolhemos para depois crescer. Ninguém gosta de reduzir, né, a operação. Então, nós reduzimos um pouquinho a nossa operação, enxugamos uma unidade, enxugamos 2 unidades e mantivemos firme e reestruturamos a nossa matriz aqui em São Caetano para poder crescer, para poder expandir, para poder ter maior qualidade na entrega dos nossos exames, das nossas entregas da saúde mesmo. Então, eu acho que essa é a que eu tenho a memória mais recente. Por que eu falei que para mim isso é uma pergunta complexa e de difícil resposta? Porque eu não costumo guardar nenhuma memória ruim ou algo que tenha me agoniado. Você já lavou nas águas da cachoeira. Exatamente, já foi. É assim, resolveu, passou, vamos seguir para o próximo desafio. A gente aprende e segue em frente. Muito bom. Bem coisa de mulher também, né? Que é o que Não é? acontece muito com a gente, o nosso emocional. A gente tem várias fases, várias etapas da vida, vários altos e baixos, né? São os nossos hormônios, é a nossa capacidade de entender a nós mesmos e se adaptar ao novo e ao que já existe, Exato. não é? E, ao mesmo tempo, equilibrar com todas as áreas, né? Espiritual, profissional, financeiro. E às vezes a gente tem que fazer isso na vida também em casa. Em casa, né? Em casa. E até pra gente também colocar os pés no chão, porque às vezes a gente, assim, se solta um pouquinho, né? E às vezes a vida traz essa forma da gente voltar a ser quem realmente a gente tem que ser, com consciência, para que a gente possa parar e pensar e falar, não, peraí, será que eu tô indo pelo caminho certo? Buscar a nossa essência, É. né? Se firmar, se fechar, silenciar, é isso mesmo. E o encolher para crescer foi
É exatamente Mas daqui a isso. pouco vocês estão crescendo, né? Quando que vai ser a inauguração da unidade São Bernardo, Santo André? Tem que ter, né? Por enquanto, esse ano, em 2025, a gente não vai expandir. Nós estamos firmando, né? Consolidando a nossa marca no ABC, na região. E aí, para depois de consolidada essa marca, para depois de estruturada, aí sim crescer, mas crescer de forma sustentável. Não adianta também crescer desordenadamente. Sim. É isso, é se reestruturar, se recompor para poder crescer de forma Muito ordenada. bem. A audiência quer saber. Ô, Elisandra, não somos somente nós que temos perguntas para você. A gente foi às ruas e fomos perguntar para o público o que eles gostariam de saber Olha, do Grupo Sabin. Então vou pedir pro pessoal da produção Legal. aí colocar uma das perguntas na tela aqui, por favor. Olá, meu nome é Cida. Eu gostaria de saber como o público pode ter acesso ao serviço da plataforma Rita Saúde. A gente falou um pouquinho sobre isso, mas acho que essa pergunta é pertinente, né? Hoje, como a pessoa acessa isso? através realmente do site do Rita Saúde, ritasaude.com.br, e também através do site do Sabin, sabin.com.br, tem um campo que você pode acessar a plataforma. Dentro das nossas regionais, podem nos procurar lá nas nossas regionais, em São Caetano, e nós fornecemos também o QR Code para que a pessoa possa já acessar imediatamente. A gente tem feito várias ações de divulgação do Rita Saúde, inclusive nessa semana que nós estamos, sábado passado e essa semana, nós temos a semana toda de ação. São Caetano está participando, está promovendo algumas ações para a população, né, de São Caetano, e nós estamos em parceria com a prefeitura para divulgação realmente do Rita Saúde, para que as pessoas possam se cadastrar através desse site que eu falei, do Rita ou do Sabin, e ter acesso a essa plataforma de saúde. Muito bom. Muito interessante. Mais uma pergunta? Oi, boa noite. Meu nome é Tatiana, eu sou aqui de São Caetano do Sul e eu tenho uma dúvida para perguntar para vocês. Como que o Sabin garante a qualidade dos exames processados localmente? Aguardo a resposta, tá? Obrigada. Gente, que pergunta fantástica, né? Bom, então eu posso também ficar horas aqui falando da qualidade do Sabin. São Caetano tem selo de qualidade, somos acreditados pelo PALC, temos auditorias constantes para garantir a qualidade. Dentro do nosso núcleo técnico, são passados controles de qualidade antes de iniciar a rotina, tudo dentro dos parâmetros. Nós temos um canal muito legal, que até acabei esquecendo de falar de um dos nossos diferenciais, né? É o canal de assessoria científica. É um canal onde o próprio paciente ou o médico podem entrar em contato conosco, com a nossa assessoria científica, discutir. O médico discute casos clínicos. Nós temos profissionais da saúde ali prontos e adequados para responder, para discutir esses casos clínicos e para também sanar as dúvidas dos nossos pacientes. Então, a gente consegue garantir a qualidade dos nossos exames realizados dentro lá do NTO de São Caetano, através de todos esses controles que nós temos e dessas certificações. Uma coisa interessante, um dos diferenciais também, nós temos o serviço de tomografia. E a nossa tomografia, ela tem um selo de certificação do Colégio Brasileiro de Radiologia. E eu fui pesquisar, porque nós fomos atrás do selo para garantir mais a qualidade do exame, né? E eu fui pesquisar um pouco sobre isso e eu descobri que no estado de São Paulo, nós somos uma das únicas laboratórios que tem esse selo de garantia. Nós, e tem mais duas, se não me engano, no interior, mas aqui na capital somos o único laboratório que tem o selo de qualidade. E Elisandra, falando sobre selo, nós também temos um selo aqui. Opa, parabéns! Chamado Selo É de Verdade. Selo É de Verdade. Na verdade,
como funciona, né? Durante toda essa nossa conversa, o Ed, nosso produtor aqui... Oi, Ed, tudo bom? Ele esteve anotando e conferindo os dados que nós fomos citando aqui. Então ele fez um fact-checking ao vivo, em tempo real aqui, Perfeito. durante a nossa conversa. E no final dessa conversa, ele sempre nos diz se nós ganhamos o selo é de verdade ou não. Fala aí, Ed, essa conversa foi de verdade ou não? Vamos lá. Antes de mais nada, nós fizemos essa apuração cuidadosa, cruzamos algumas fontes institucionais, com dados públicos e rankings de mercado, e vamos lá falar de alguns números. Prestes a completar aí quase seus 42 anos, né? O Grupo Sabin realmente está presente em 15 estados, é referência no Great Place to Work, a unidade de São Caetano, com 8 anos, gera atualmente mais de 100 empregos na região, com uma fonte direta aí de presença feminina, liderança feminina de mais de 70% dos cargos ocupados por mulheres. Então, tá tudo checado, tá confirmado e o selo Ed tá garantido. Obrigada, Ed. A gente com isso vai se encaminhando para o final dessa nossa entrevista, né? Desde já eu queria agradecer muito a participação dessas duas grandes mulheres aqui do meu lado. Eu falei no começo, repito no final, onde tem duas ou mais mulheres desse porte reunidas, todo homem é dispensável, né? A gente é obsoleto demais, né? Então, mas mesmo assim foi uma entrevista muito boa, uma conversa muito boa. Só pra gente poder encerrar, a gente vai fazer uma brincadeira rápida, de 1 minutinho, né? Entrevista reversa. A gente vai inverter um pouquinho os polos aqui, Elisandra. Agora você é a entrevistadora e nós somos os seus entrevistados. Então, se você puder fazer qualquer pergunta para nós aqui, que pergunta você faria? Olha só, que responsabilidade, hein, gente? Mas você sabe que eu vim até com uma colinha aqui e eu tenho uma pergunta, eu escrevi. Você sabe que eu gosto bastante de escrever e conforme eu vou escrevendo vai saindo alguns insights, assim. Coisas de improviso, eu me atrapalho um pouco, né? Mas essa pergunta é interessante. Patrícia, qual a importância que você acha, qual a importância do jornalismo como um veículo comunicador para difundir a pauta da saúde num podcast? E por que eu tô falando num podcast? Porque é inovador, né? É uma coisa diferente, é bem inovador. E como é que você acha, qual a importância do jornalismo para difundir isso, a saúde no podcast? Você sabe que a informação é o que traz o poder, né? Então, e é o que nos aproxima também. E nós temos hoje a questão também do fake news. Então, é de fundamental importância, parece até redundante isso, mas ter esse espaço aberto com profissionais, cada um na sua área, né? Para poder revelar, de acordo com a sua experiência, o seu dia a dia, aquilo que realmente é fato, é verídico, sabe? E com, assim, o máximo da simplicidade. Porque o que nós precisamos também é quebrar o tabu e quebrar também os paradigmas de que nem todos têm acesso à informação. Eu não digo pela quantidade do que tem, mas pelo que de verdade é. Porque como você bem falou, hoje qualquer um com o celular na mão tem acesso a tudo. Mas para vender, a gente sabe que tem no mercado, infelizmente, muita propaganda enganosa. Aliás, ontem foi dia do comerciante. Então, as pessoas querem vender. Elas querem vender um produto e muitas vezes para vender esse produto, elas entram com fake news. E a saúde é tudo na nossa vida. Se você não tem saúde, como é que você vai trabalhar? Como é que você vai fazer uma viagem? Às vezes até para ir a uma festa, um casamento, um cerimonial. Se você não está bem, como é que você vai sair de casa? Me fala, é o nosso maior bem precioso de poder dizer assim, não, eu tenho condições e eu vou à luta. É a nossa saúde mental, a nossa saúde física, o nosso equilíbrio espiritual, da gente poder realmente lutar pelos nossos ideais, pela nossa família, pelo nosso bem-estar, pela nossa qualidade de vida, por dias melhores. Então, o jornalismo, mediante a informação, eu acredito que ele tem esse papel na sociedade. E acho que tem um pouco a ver também com o crivo, né?
Por exemplo, aqui, a gente não trouxe um charlatão para falar de charlatanice sobre saúde. Exatamente. A gente teve o cuidado de fazer uma pesquisa aprofundada. Do primeiro dia em que eu vi o nome Sabin, até o momento que eu decidi fazer o convite pro grupo Sabin, para ver se eles topariam participar do podcast, tinha demorado mais de um mês. Eu estudando sobre a empresa e sobre as possibilidades que a gente poderia trazer numa conversa aqui. Depois teve mais um tempo de discussão com a assessoria, a montagem do roteiro, o envio de algumas perguntas para que você pudesse se preparar até para poder dar a entrevista. Ou seja, existe todo um crivo para que esse momento aqui a gente conseguisse contar boas histórias e falar de saúde com muita responsabilidade. Então, acho que jornalistas têm esse peso, né? De ter essa responsabilidade da pesquisa prévia e a condução da coisa. Com isso, então, com esse tom sério, né? A gente vai caminhar pro encerramento do nosso programa. Desde já eu agradeço, então, a participação dessas duas grandes convidadas. Essa entrevista, de fato, vai entrar para uma das melhores entrevistas que nós tivemos aqui no ABCcast Conexões. Priscila, muito obrigado pela sua participação. Eu não tenho nem palavras para te agradecer, assim, uma personalidade desse porte, aceitar o convite nosso aqui e estar conosco. Então, vou pedir só para você deixar suas considerações finais, olhando para aquela câmera, e até falar onde o pessoal encontra você, quais suas redes sociais. Pode avisar o pessoal lá, que o pessoal vai te seguir. Eu já tô te seguindo, eu acho. Se eu não estiver seguindo, eu vou seguir agora. Bem, eu tenho um projeto chamado Mulher em Questão, não é? Esse projeto começou, olha só que coisa, inclusive agora em agosto vai fazer 10 anos, né? Na rádio, a Rádio ABC. Eu sou muito grata, né? Porque na época, quando eu fui convidada para fazer lá um talk show, o seu Hélio dizia assim, você tem que ter o seu programa. E eu dizia, imagina, no mundo em que existe Eli Correia, Paulo Barbosa, programa para mulher, no rádio, nunca. E agora já vai fazer 10 anos, né? Então eu comecei no rádio, aí depois fui para a TV e hoje então estou nas redes sociais, @Mulher em Questão Oficial. Conto com você, com a sua participação. Estou repaginando o site e pretendo também voltar assim também, ou com um podcast ou com um programa de TV, como já tive a oportunidade de fazer. Então, por isso, sou muito grata de poder estar aqui divulgando. E você também é meu convidado, viu? Eu acabei de te seguir aqui, ó. Tava te seguindo aqui agora. Vocês, para que a gente possa falar assim, ter esse espaço mais aberto para falar, não é? Especialmente das mulheres. Não que os homens não mereçam, óbvio, né? Não merece mesmo, não. Tá tudo bem. A gente sempre deixa um pedacinho para falar deles, né? É verdade. Tá bom, então muito obrigada. Muito obrigado. Elisandra, agora é com você. Suas considerações finais, pode falar pro nosso pessoal olhando aquela câmera lá. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer por essa oportunidade, né? Foi uma alegria muito grande estar aqui. Quando eu recebi o convite, eu fiquei muito alegre com ele para poder divulgar, para poder falar do nosso trabalho, da seriedade que é o Grupo Sabin, que estamos em São Caetano, que o Grupo Sabin faz a diferença na vida das pessoas e da comunidade, que traz uma segurança nos resultados, com qualidade, com eficiência, com tecnologia e inovação, que é sim uma empresa muito boa de se trabalhar, não é apenas um selo na GPTW, que é genuíno, que São Caetano tem ainda vagas abertas, caso alguém queira, nós estamos com algumas vagas. E é isso, agradecer realmente essa oportunidade de falar sobre a nossa empresa com muito orgulho, com muito amor e com muito respeito, tanto à empresa quanto à população. Muito obrigada. Muito obrigado, pessoal. Esse foi o ABCcast Conexões, o podcast de entrevistas do portal ABC do ABC. Essa entrevista vai render uma matéria especial para o portal também, então você pode acompanhar lá no www.abcdoabc.com.br. Teremos um conteúdo especial, um conteúdo extra, inclusive, então se prepare para esse conteúdo. E lá tem o link de todas as plataformas onde este podcast é divulgado. Então, YouTube,
Spotify, Amazon, Deezer, Apple TV, enfim, nós estamos em todas as plataformas para democratizar o acesso a este conteúdo. E a gente, toda semana, traz um conteúdo diferenciado, entrevistas importantes que você só percebe o quão importante ele era para você no momento em que você começa a escutar as histórias que nós contamos aqui. Então, contamos com sua participação na próxima semana, sempre aos sábados às 6 horas da manhã, o episódio está no ar. Então, muito obrigado e até a próxima. Apresentação: Tiago Quirino. Jornalista convidada: Priscila Cardoso. Entrevistada: Elisandra Jaquimavicius. Edição: Rodrigo Rodrigues. Captação de áudio e vídeo: Estúdio da Acisa. Associação Comercial e Industrial de Santo André. Produção: Ed Baroni. Checagem: Ed Baroni. Assistência de produção: Celso Rodrigues e Suzana Rezende. Direção: Tiago Quirino. Direção geral: Alex Faria. Este programa é um produto do portal ABC do ABC. As opiniões manifestadas pelo entrevistado não refletem necessariamente o posicionamento do portal ABC do ABC. Para se manter informado sobre tudo o que acontece na região, acesse www.abcdoabc.com.br.